Professor Marlon, queria aproveitar sua presença aqui para a gente falar sobre essa confusão no Congresso Brasileiro. Pune ou não pune os parlamentares que estão lá? O senhor vê um exagero do que aconteceu, eles tomarem a mesa diretora? O Hugo Mota está analisando essa possibilidade, o Sóstenes pediu desculpas. Perdão, a gente não queria bem fazer isso e tudo mais. É caso de punição na sua análise? É caso de punição, sim. Eles ofenderam várias normas do regimento interno da Câmara, eles ofenderam a própria posição deles como parlamentares. Alguns disseram que isso era obstrução. Isso não é obstrução, isso é ilegalidade. Obstrução é uma alternativa política para, se valendo de medidas regimentais, esvaziar e tentar impedir o julgamento de determinadas matérias. Não foi o que aconteceu. Eles se valeram da truculência, da violência, da ameaça, e isso não é admitido para ninguém. Isso constitui crime de responsabilidade e eles estão, em tese, sujeitos não apenas a reprimendas do ponto de vista administrativo, até com punições que podem chegar à censura, suspensão e até mais, mas também eles podem, eventualmente, especialmente nos casos mais graves dos líderes, responder por crime de responsabilidade e colocar em risco o próprio mandato. Não sei quais são as alternativas, eu só estou querendo dizer o que está afetado aí pelo plano das normas. É muito grave o que aconteceu e tem sanções aí de diversos níveis, cuja aplicação é passível. Aliás, eles estão aí negociando um monte de coisa, fazendo também várias ameaças. No Senado, tem essa questão, eles querendo colocar em pauta o impeachment de Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que eles podem colocar, ter 81 assinaturas, mas não vai colocar isso em pauta. Como é que o senhor vê essa postura de Davi Alcolumbre saindo em defesa, aí, de certa maneira, a independência do Supremo Tribunal Federal? É por aí mesmo ou não? Caso haja realmente um número de assinaturas, isso deve ser colocado em pauta. Como é que o senhor vê essa discussão sobre impeachment de Moraes? Em primeiro lugar, eu vi o presidente Davi Alcolumbre falando que isso é uma prerrogativa dele e que ele decide, e é verdade. A pauta é definida pela presidência. Existem matérias que a Constituição expressamente submete a outras regras. Por exemplo, a criação de uma CPI, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que, observados os requisitos de assinatura, de apoiamento mínimo, isso é suficiente para a abertura da CPI, porque se trata de um mecanismo de atuação das minorias parlamentares. No caso dessa matéria, a pauta é definida pelo presidente da mesa. Ele foi eleito, foram dados poderes a ele pelos próprios senadores, que, ao votar e escolher a pessoa de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, sabiam que estavam otorgando esse tipo de poder a ele. Então, por outro lado, ele está aparentemente fazendo juízos de ponderação em relação à questão do equilíbrio entre poderes, o papel dos diversos poderes e a maneira de harmonizar as relações. Até porque os poderes numa república, eles são independentes, mas eles devem ser harmônicos, o que não quer dizer que um esteja submetido ou subserviente ao outro. Mas a construção de uma harmonia institucional é dever de todos os poderes, uma harmonia entre si. Então, fundamentalmente, o que eu queria era reafirmar o poder do presidente do Senado de definir a pauta. Ele pode decidir se será pautado ou não, e nisso ele tem absoluta razão ao afirmar que é dele a prerrogativa. Doutor Marlon, eu queria aproveitar a sua presença para lhe perguntar sobre um aspecto que está contido nesse acordão que se fez lá no Congresso para suspender o motim do bolsonarismo que obstruía os plenários da Câmara e do Senado. Incluiu-se no acordo a votação de uma proposta para mudar o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. Nós temos uma gangorra disso no Brasil, né? Em 2018, o Supremo tinha decidido que o foro seria restrito aos crimes cometidos durante o exercício do cargo que tivessem ligação direta com a função. Depois, agora em 2025, houve uma mudança de interpretação
e decidiu-se que o foro se mantém, mesmo depois do afastamento do cargo, caso o crime sob investigação tenha sido cometido durante o exercício da função. E é por isso que está lá, ou é uma das razões que mantém o Bolsonaro na primeira turma lá, por conta no processo do golpe, né? O que eu queria lhe perguntar é, essa gangorra, ela é incômoda? E, em segundo lugar, por que parlamentar agora, que adorava ficar no Supremo durante um período, ser julgado no Supremo, era um privilégio, e agora quer descer tudo para o primeiro grau? É por conta da infinidade de recursos que conduzem, às vezes, até à prescrição e à impunidade? Tá desligado. Ah, liga o som, doutor Marlon. Não tem problema. Perdão. Eu acompanhei muito de perto, ao longo de todos esses anos, o debate sobre o foro privilegiado. Sempre fui chamado a opinar, sempre falei sobre isso em palestras. E, curiosamente, a minha posição contra a de muitos segmentos sempre foi a favor da manutenção do modelo atual, inclusive com o foro privilegiado. Porque eu acho que faz sentido essa simetria de exercentes de grandes posições na República serem julgadas por instâncias mais elevadas do Poder Judiciário. Eu acho que faz sentido. Não é o mesmo modelo adotado em outros países. Nos Estados Unidos mesmo, um juiz federal pode julgar o presidente da República. Mas no Brasil nunca foi assim. E eu acho que faz sentido essa simetria. Um presidente da República ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é simétrico e dá uma certa solenidade para algo que merece essa solenidade. Mas eu vou explicar, Josias, por que antes se tolerava, não só se tolerava, como se defendia por esses segmentos do foro privilegiado, e porque esses mesmos segmentos agora não mais o defendem. Houve uma mudança estrutural nos tribunais superiores. Desde quando? A partir do mensalão. O que é o foro privilegiado? Ele autoriza um tribunal a julgar em primeira instância uma ação penal. É disso que nós estamos falando, de processos criminais. Ora, os tribunais, em regra, eles não foram pensados para isso. Os tribunais têm uma longa tradição de instâncias para julgamento de recursos. Mas, na prática, isso é muito sério, porque quando você julga um recurso, você está diante de uma matéria que já foi submetida a uma audiência de instrução, que às vezes envolve dezenas e dezenas de testemunhas, com longos depoimentos, perícias são realizadas, a prova, o que se chama de instrução probatória, é feita toda em outra instância, e chega em grau de recurso tudo mastigado só para o tribunal decidir se sim ou não, se mantém ou não aquela sentença. É muito diferente. Quando o próprio tribunal tem que fazer tudo, o papel que um juiz de primeiro grau faria, até fazendo audiência, até tendo que ouvir testemunha, até tendo que designar perito, e produzir diversas formas de prova. Os tribunais não tinham essa tradição, mas com o mensalão isso começou a se desenvolver. O Supremo, por exemplo, passou a ter juízes auxiliares dos ministros, são juízes de direito, juízes federais, que têm poder para fazer essas audiências. Imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal presidindo uma audiência ouvindo testemunha, às vezes 100 testemunhas ou mais, como no caso do mensalão lá. Então, eles tiveram que se reorganizar. Quando o Supremo se reorganiza, com vários episódios graves de corrupção no Brasil, ele se prepara institucionalmente para fazer o que ele não estava acostumado a fazer. E agora ele já está totalmente preparado, acostumado institucionalmente. O regimento foi alterado, o organograma da composição da corte com os auxiliares necessários foi criado, e agora o Supremo está preparado para julgar suas ações originárias. E agora eles não querem que ele faça mais isso. Porque antes, o que dava, Josias? E você vai lembrar bem, como a Fabiola também, o que acontecia quando se julgava no Supremo é que ele não tinha ambiência adequada para isso, e os processos terminavam em prescrição. E era disso que eles gostavam. Os processos terminavam em prescrição. Passavam anos e o Supremo não conseguia se livrar. Hoje ele está acostumado a lidar com isso e julga. E agora eles não querem mais que o Supremo julgue, e por isso agora é hora de partir para os juízes de planície, como indevidamente se fala.